Coloca o seu coração, a sua mente agora diante de Deus. Pai querido e Pai amado, Deus, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te louvamos, porque Tu és um Deus bem presente em tempo de angústia, Pai. Tu és um Deus presente, Senhor, um socorro bem presente em tempo de lutas, de dificuldades, de angústia. Senhor, e nós cremos, Senhor, que Tu és esse Deus que nós estamos cantando agora, Pai. Tu és o Waymaker, Pai. Tu és o Deus que faz o caminho, Senhor. Tu és o Deus que abre, Senhor, o caminho no deserto, Pai. Tu és o Deus que abre o mar, ó Pai. Tu és o Deus que cria, Senhor, ó Deus, alternativas onde não existem, Pai. Por isso nós colocamos o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Colocamos a nossa saúde diante de Ti, ó Deus, e suplicamos e clamamos, ó Deus, pelo poder e pela virtude do Teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai. Ó Deus, livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos, Senhor, deste vírus, livra-nos, Senhor, de toda peste, Pai, de tudo que tenta assolar esse mundo nesses dias, Pai. Ó Deus querido, que o Seu cuidado esteja sobre nós, Pai. Esteja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre as nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós suplicamos e clamamos a Ti, Senhor. Livra, Senhor, o povo, livra as pessoas, ó Deus, desse mal, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós possamos, Senhor, ó Deus, nesse tempo que vamos passar juntos aqui, Pai. Ó Deus, colocar o nosso coração em Ti, Pai. Em nome de Jesus, voltar toda a nossa atenção para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que mesmo, Senhor, distantes, que mesmo nas nossas casas, Pai, nós iremos glorificar e louvar o Teu nome, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vamos cantar essa canção novamente. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working, you never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working.
Boa noite a todos. A graça e a paz. Tá ruim minha voz, né? Coloca aí, Bruno. Eu vim com isso aqui só para ilustrar um pouco aqui a nossa luta e a nossa guerra. Deixa eu tirar aqui, senão não vai dar para falar direito. Essa que você usa para ir no mercado, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Estamos vivendo aí tempos diferentes, né? Tendo que se adaptar nesse novo tempo, fazendo somente os cultos online, né? Por causa da restrição, que a gente não pode se reunir com mais de 10 pessoas. Então, a grande maioria das igrejas estão apelando, né, para essa alternativa. Graças a Deus, né, que temos essa possibilidade da gente estar juntos nesse tempo tão difícil. Eu gostaria de ministrar uma palavra para vocês, que eu acho que é propícia, né, para o momento que a gente está vivendo. Eu intitulei ela Enfrentando o Covid-19. Ou você pode colocar aí como Enfrentando os Coronas Vírus da Vida. Porque nada mais é do que mais uma crise, mais uma luta, mais uma batalha que a gente precisa enfrentar, não é verdade? E pela graça de Deus, então, eu gostaria de falar algumas coisas para te ajudar a enfrentar esse momento, essa crise, e ministrar sobre a sua vida o consolo de Deus, o conforto de Deus, e procurar aqui, dentro das minhas limitações, ministrar fé e esperança no teu coração. Amém? Tenho certeza que Deus, Ele está conosco e a gente vai superar mais essa em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu sei, queridos, antes de entrar aqui diretamente na palavra, eu sei que a maioria de todos vocês já ouviram isso talvez centenas de vezes, mas eu gostaria de reforçar algumas coisas aqui a respeito desse vírus, o tal do Covid-19, o coronavírus. Ele causa infecção respiratória e os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. A letalidade, a mortalidade é de 3,8%, ou seja, de cada 100 pessoas, 3 ou 4, infelizmente, não vão sobreviver, né? E o que eu vejo, pelo que eu tenho ouvido bastante, é que o maior problema dessa pandemia é que ela atinja um grupo muito grande, muito alto de pessoas e que seja muito rápido, e aí então os hospitais eles não terão como atender todas as pessoas. Então a maior seriedade é essa, né? Eles não teriam respiradores suficientes para uma quantidade muito grande de pessoas. Uma outra coisa, os grupos de risco são pessoas acima de 80 anos, pessoas com doenças respiratórias, como asma, e também pessoas que são diabéticas, hipertensos e também fumantes. E as orientações, os cuidados mais básicos aí, é evitar aglomerações, lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar o contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa em caso de doenças ou sintomas. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Uma coisa que eu vi um médico falando, que o ideal é você espirrar aqui.
porque tem gente fazendo isso aqui, é pior ainda, que você joga para dentro do seu corpo, né? Então, tomar esse cuidado. E evitar ao máximo, é lógico, sair de casa. Então, só como uma palavra aí de introdução, como eu disse, eu sei que provavelmente você já ouviu isso aí centenas ou pelo menos dezenas de vezes essa semana. Amém? Então eu gostaria, queridos, que você abrisse aí a sua Bíblia, ou você que está aí no seu celular, no seu iPad ou algo assim, que você possa ligar aí a sua Bíblia. E eu gostaria de ler com você um salmo muito conhecido da palavra de Deus, o Salmo 91. É um salmo em que fala da proteção de Deus. Amém? Foi um salmo escrito, se eu não me engano, por Salomão, né? Então, Salmos de número 91, versículo 1. Eu vou ler aqui na linguagem, na nova tradução, né? Linguagem de hoje. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: o Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltantes durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Versículo 11. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segui-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflições. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Amém? Glória a Deus. Queridos, aqui eu queria, lógico, utilizar esse texto só como um texto base, porque a gente está falando de algo em que a gente realmente precisa e depende de muita proteção de Deus nesses dias. Amém? Nós precisamos e dependemos 100% do cuidado de Deus, da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que a proteção de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós. Eu queria falar aqui, destacar algumas coisas que eu acredito que são fundamentais para esse período em que a gente está vivendo. A primeira coisa, queridos, eu gostaria de destacar o seguinte: nós precisamos ter uma visão otimista dessa situação toda. Porque eu vejo quantas pessoas elas são pessimistas e o quanto isso faz mal. Eu tenho alguns conhecidos e alguns amigos que me mandam cada mensagem que parece que o mundo está acabando mesmo. Amanhã já era, meu irmão. Ou você está 100% aí, né? Ou senão o mundo acabou. Então a gente precisa ter uma visão
mais otimista a respeito dessa realidade. Eu entendo que o otimismo faz um pouco a parte da nossa característica, né? Tem pessoas que, infelizmente, elas são pessimistas por natureza. Tudo que você vai falar, tudo que você vai dizer, até mesmo as coisas boas, as pessoas questionam ou conseguem extrair dali algo ainda negativo, algo ruim, né? Então eu sei que para algumas pessoas isso tem um pouco a ver com o temperamento delas, né? Mas hoje, queridos, eu vejo que é extremamente importante você se esforçar para você ser pelo menos um pouco otimista. Amém? Comece a ver isso com olhos bons, né? Que não vai ser o fim de tudo, que não acabou a sua vida, que nem tudo, vai morrer todo mundo vai ficar morrendo de fome ou sem papel higiênico. Que pelo jeito é o maior desespero de todos, né? É o tal do papel higiênico. Aqui é interessante que os mercados, a grande maioria, pelo menos os que eu tenho ido, as coisas que mais tem faltado é realmente papel higiênico e a parte de massas, macarrão, acabou, né? Acabou o estoque, né? O resto tá tranquilo, graças a Deus, mas esses dois itens aí tem estado em falta. Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa olhar com olhos otimistas realmente, amém? E isso, queridos, é tão interessante. Eu estava vendo um psicólogo falando que até mesmo o medo, a ansiedade ou o pânico, ele chega a afetar até a sua imunidade, né? Então as pessoas ficam até mais suscetíveis, mais fracas, por causa de uma questão emocional, realmente no sentido de ficar extremamente negativa, ansiosa, e entram às vezes até em pânico, em desespero, né, por causa disso. Então a gente precisa, queridos, alimentar a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito com coisas boas, amém? Para aqueles que estão tendo que ficar em casa ou automaticamente estão passando mais tempo em casa, né, procure aproveitar esse tempo para você edificar a sua vida, né, para prestar atenção em coisas boas, aprender, ler e ouvir coisas boas, né? Porque se você ficar só no WhatsApp aí, ou no YouTube, ou vendo só lixo e porcaria, você vai cada vez mais ficar desesperado, né? Então a gente realmente precisa alimentar com coisas boas. É hora também da gente exercitar a nossa fé em Deus, a nossa confiança nele. Amém? A palavra de Deus diz, queridos, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Resumindo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: pense em coisas boas, se alimente de coisas boas, amém? A palavra de Deus também diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveite o tempo, né? Faça o melhor que você puder com o seu tempo. Jesus, ele também disse em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então aqui, Jesus está falando a respeito de uma perspectiva. A maneira com que nós olhamos e observamos a nossa vida e as coisas ao nosso redor, né? Então eu queria aqui, eu me lembrei, né, de 3 historinhas aqui, breves, né, que eu já contei aqui algumas vezes, talvez,
mas que eu acredito que ilustrem bem isso. Eu queria trazer essas 3 historinhas para você. A primeira é a história de um netinho que foi passar um final de semana na casa dos seus avós, e ali o seu avô, né, final de tarde, ele tinha um tempo ali para dormir um nap, dormir um cochilo, né? E ali o menininho pegou, né, um queijo daqueles bem com cheiro forte e passou no bigodinho do vovô, né? Um menininho abençoado assim, né? e aí o avô, quando ele acordou, ele sentiu aquele cheiro e ele falou: meu Deus, o que é isso? Minha cama tá cheirando mal. Ele levantou e ele sentia que o quarto dele estava cheirando mal. Ele falava: será que é o quarto? O que é isso? O que aconteceu aqui? E ele foi para a sala, foi para a cozinha e todos os ambientes estavam cheirando mal. Ele falou: eu vou lá para fora, talvez é algo aqui dentro da casa. E quando ele foi lá para fora, ele sentiu o cheiro e falou: o mundo inteiro está fedendo. Uma história assim, de brincadeira, né? Mas que ilustram isso, né? A maneira com que nós estamos percebendo as coisas, né? É a mesma coisa quando a gente coloca um óculos de sol, ele vai mudar a nossa visão, né? É diferente de quando você está aos olhos nus enxergando alguma coisa. Então nossa percepção, ela precisa ser mudada e ser alimentada principalmente por Deus. A segunda história era de um campeonato de caça a lobos, né? E ali havia uma dupla, né? Eles tinham que se separar e dormir em barracas, né? O campeonato era o final de semana todo. E quando esses dois acordaram, na manhã seguinte, a barraca deles estava cercada de lobos. E um olhou e disse assim: meu Deus, a gente tá frito e a gente tá morto, né? E o outro falou: não, nós somos os campeões. Porque a visão de olhar para a mesma situação era diferente. Era perspectiva diferente. Enquanto um via como uma tragédia, o outro via como uma oportunidade, né? E a última história é a história de um vendedor de sapatos, que ele foi para um lugar muito, muito pobre. E ali, praticamente todas as pessoas andavam descalças. E ele ligou para a empresa em que ele trabalhava e ele disse: olha, eu estou voltando porque aqui vai ser impossível de vender sapatos. E um outro foi para esse mesmo lugar, né? E ele liga para a empresa e ele fala: olha, pode mandar containers e containers, porque todo mundo precisa de sapato aqui, né? Então eu só estou contando essas histórias aqui para ilustrar o como faz a diferença a maneira com que a gente olha para essas coisas, né? É lógico que a gente vê e tem muito mais coisas negativas do que positivas, mas ainda assim a gente tem como colocar a nossa atenção nas coisas positivas e aproveitar, como eu disse, esse tempo, amém? Até para crescer no nosso relacionamento com Deus mesmo, amém? Porque nós vamos ter mais tempo para ler, mais tempo para orar, mais tempo para estudar, né? Então que você possa fazer isso em nome de Jesus. E eu vejo, queridos, dessa necessidade, dessa importância, né? E que cada texto bíblico, cada versículo bíblico, ela não está, esses versículos não estão na palavra de Deus por acaso, né? A gente sempre cita, né? Quando Jeremias ele fala aqui em Lamentações, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Abre aspas aqui, né? O que pode dar esperança? E ele mesmo continua o texto respondendo. Olha só o que trazia esperança para ele. E ele continua dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Né?
né? Lamentações 3, 21 a 25. Em segundo lugar, queridos, como eu disse, eu acho que algumas pessoas estão ficando extremamente ansiosas, nervosas, preocupadas, né? Com muito medo e alguns até, como eu disse, entrando em pânico. Então eu queria te aconselhar nessa noite a que você possa entregar a Deus realmente os seus medos, a sua ansiedade e esse pânico, né? Eu ia colocar aqui que você deveria controlar isso, né? Mas na realidade a gente não tem o controle de tudo. Tem coisas realmente que elas são mais fortes do que a gente, são mais fortes do que nós. Então entrega isso diante de Deus, clama a Ele, né? Pede a Ele para que Deus substitua isso por coragem, amém? Por vigor, por força, por ânimo, por esperança, para que Deus ele possa trabalhar no teu coração, na tua alma, para arrancar isso de dentro de você, amém? A palavra de Deus diz em Mateus 6, 25, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de se vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E em Filipenses 4,7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Essa expressão lançar é realmente arremessar, jogar na direção de Deus esse sentimento. E eu sei que é algo que não é fácil de fazer, mas a gente precisa realmente se esforçar em fazê-lo, em colocar isso diante de Deus. Seja qual o sentimento que está te incomodando, que está te atrapalhando, talvez seja de tristeza, como eu disse, talvez de preocupação, de desânimo, de angústia, de ansiedade, de medo, seja lá o que for, coloque esses sentimentos diante de Deus e eu tenho certeza que Ele vai aliviar o teu coração. Amém? Em terceiro lugar, queridos, eu gostaria de aconselhar você a ser uma pessoa realista. Eu acho que a gente não pode nem ser 8 nem 80, né? Porque algumas pessoas ou elas exageram demais com essa questão, ou outras elas acabam subestimando demais esse problema, né? E como eu sei que eu não sei a maioria como é que está aí do nosso público, né? Mas esse culto aqui é um pouco mais voltado para jovem, e o jovem ele tem a tendência de subestimar esse tipo de coisa, achando que é muito forte, achando que ele é imune, que isso não pega nele, que ele é o Superman, que ela é a Mulher Maravilha e que isso não tem influência nenhuma sobre você. Eu quero te dizer que aqui na Califórnia saiu uma estatística que 26% das pessoas que estão ocupando as UTIs são pessoas de 20 a 44 anos. Então não pense você que os jovens estão imunes a esse tipo de coisa. E outra coisa que você precisa ter um cuidado é porque às vezes você pode não pegar, mas você pode se tornar um vetor, ou seja, alguém que conduz esse vírus para alguém, né? Então, que você possa não só se cuidar, mas principalmente pensar em outras pessoas também. Amém? Então, seja realista. Não vá nem para um extremo, nem para o outro. Você precisa de equilíbrio, de um balance. Amém? Você não precisa se desesperar, ficar achando, como eu disse, que é o fim do mundo, mas também não vai para um outro extremo, achando que isso nunca vai acontecer, que é impossível de acontecer com você, ou que você tem uma proteção que ninguém tem e que isso de maneira alguma vai acontecer com você, né? Então não negue os fatos, é algo extremamente sério, né? A gente precisa entender isso
está aí e a gente precisa se cuidar. Amém? Seja uma pessoa consciente e não seja inconsequente. Isso não é uma brincadeira. Amém? Em quarto lugar, a gente precisa fazer a nossa parte. Amém? Eu fiz questão de ler um pouco, né, sobre o vírus no início da mensagem aqui, porque é importante a gente saber o que é que está no nosso controle e o que é que a gente pode fazer, né? As coisas básicas, como eu disse. Então, se você tá por aí, tome seus cuidados, né? Não fique espirrando em cima dos outros, lave suas mãos sempre, tome os cuidados necessários, tá? Para você fazer, como eu disse, a sua parte, né? Fazer aquilo que está no seu alcance. Respeite as determinações, né? Dos órgãos e também do governo, todas as instruções, né, que são dadas. A gente precisa ser responsável, né? Como foi aqui através do nosso condado, né, de Williamson, falaram que a gente não podia reunir com mais de 10 pessoas. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, é respeitar isso. Amém? Então, a gente precisa ser responsável. E eu vejo, queridos, que até Deus, por algumas vezes, Deus deu instruções ao povo a respeito de purificação e higiene. Você sabia disso? Se você for ler o livro de Êxodo, de Levítico e de Deuteronômio, por várias vezes Deus falou, ó, vocês precisam lavar as mãos. Olha que coisa básica. Já está lá no Velho Testamento. Vocês precisam lavar os pés. Vocês têm que se proteger com isso, têm que se proteger com aquilo. Então, o próprio Deus, em alguns momentos da história, colocou essa responsabilidade sobre o povo. Amém? Deus pode livrar? É claro que pode. Amém? Deus pode fazer? Sem dúvida nenhuma que Deus ele pode nos guardar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Amém? Amém. Não seja negligente. Olha só o que diz em Salmos 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, queridos, uma não exclui a outra. Amém? O sentinela precisa estar fazendo o papel dele e Deus, como sempre, ele sempre vai fazer a parte dele. Amém? Aqui fala que o construtor, né, aqueles que edificam, vão fazer a parte deles, mas se não tiver Deus no negócio, talvez não prospere, né? Então, queridos, está dizendo que existe a parte de Deus e ela, a gente pode ficar descansado, porque Deus ele sempre vai fazer, ele sempre vai guardar, ele sempre vai livrar, ele sempre vai fazer a vontade dele. Amém? Mas precisamos fazer a nossa parte, não ser negligentes. Em último lugar, queridos, confiar que Deus está no controle de absolutamente tudo. Amém? E esse é o nosso maior desafio. É olhar para uma situação como essa que a gente está vivendo e acreditar, ou pelo menos trabalhar no nosso coração e desafiar realmente o nosso coração a crer que Deus ele está no controle de absolutamente tudo, que nada foge do controle de Deus. Amém? Eu gostaria de ler aqui com você Daniel capítulo 3, do versículo 16 ao 18, uma história muito conhecida, quando os amigos de Daniel aqui, eles resolvem não se prostrar, não se dobrar diante da grande estátua de Nabucodonosor. Eles falaram, não, a gente não vai adorar essa estátua, a gente não vai se prostrar diante dessa estátua. E eles foram chamados à presença do rei, e olha só, o rei estava indignado, revoltado, né? Dizendo então, quer dizer que vocês não vão se prostrarem, não vão se prostrar diante da minha estátua. E eles responderam assim, ó Nabucodonosor,
Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, né? E aqui ele ficou mais indignado, mais revoltado ainda, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, jogou esses homens ali, né? E a Bíblia fala que um quarto homem apareceu ali dentro daquela fornalha, livrou, protegeu e guardou a vida desses 3 homens, né? A ponto do próprio rei ficar surpreso e apavorado com o que estava acontecendo, né? E esses 3 homens saíram sem nada, sem nem cheiro de fumaça eles tinham, né? Então, se Deus quer livrar, querido, Ele vai livrar. Amém? A gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus soberano e que Ele não perde o controle de nada. Um outro texto aqui, Marcos capítulo 16, versículo 18, diz assim: pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Esse texto nos ensina aqui mais uma vez, queridos, que a gente pode tomar até veneno, e se não for da vontade de Deus, não vai acontecer nada com a gente. Amém? Porque Deus, Ele está 100% no controle das nossas vidas. A questão toda não é se Deus pode ou não livrar, se Deus pode ou não curar, se Deus pode ou não fazer um milagre, mas simplesmente se Ele quer ou não, se faz parte do propósito dEle ou não, se faz parte da vontade dEle para as nossas vidas ou não. Amém? Então, queridos, essas 5 dicas aí, para que você possa passar por esse momento, para que a gente, né, possa atravessar esse momento e sair vencedor do outro lado, em nome de Jesus. Amém? Ter uma visão otimista e entregar a Deus o seu medo, a sua ansiedade, o pânico ou qualquer sentimento ruim que você esteja sentindo. Que você seja uma pessoa realista, mas que você não seja exagerado demais e nem subestime essa situação, e que você possa fazer a sua parte, né? Aquilo que está ao seu alcance de fazer, e confiar em Deus, né? Que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Eu queria agora orar com você. Queria pedir minha esposa aqui, a gente não combinou nada, mas eu queria pedir ela aqui para fazer uma oração, e em seguida eu vou estar orando também, e a gente vai estar encerrando esse culto, né? E que a gente possa continuar aí juntos, amém? Na presença de Deus e mesmo de uma forma virtual, né? Que a gente fique juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus amado, te louvamos e te agradecemos, Deus, pela tua bondade, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Muito Sim, obrigada, Jesus. Paizinho. Meu Deus, obrigada pela tua proteção, obrigada pelos milagres que a gente pode ouvir durante esses dias, Sim, de Jesus. tanta aflição. A gente vê a tua mão, a gente vê o teu cuidado nas mínimas coisas, Sim, Deus. Jesus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja colocando paz no coração das pessoas que estão ansiosas por essa Em nome de situação. Jesus Meu Cristo, Deus, em Pai. nome de Jesus. Sim, Pai. Tua palavra fala da paz que excede todo Aleluia, entendimento. Jesus. Em nome de Jesus, que nós Sim, possamos Deus, tomar invade posse meu dessa coração. paz, meu Deus, nos nossos corações. E que o Senhor, em nome de Jesus, esteja com a tua presença abundante Amém, em Jesus. cada lar. Em nome de Jesus, Sim, Jesus. coloca corações abertos, Amém, mente abertas, para Amém, querer Jesus. mais de Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Amém. ó Deus, nós te pedimos, Pai, nós clamamos e suplicamos, Senhor.
Ó Deus, que haja o teu cuidado, a tua Em nome de proteção, Jesus. a tua Em nome segurança de sobre as Jesus. nossas vidas, Pai, sobre a vida dos nossos filhos, ó Deus, sobre a nossa família, a nossa Amém. casa. Amém. Ó Deus, que a tua proteção esteja sobre a tua igreja. Ó Deus, sobre as Amém. pessoas, Pai, que, ó Deus, não tem opção, elas precisam trabalhar, elas precisam Seja protegido, sair, Pai. Ó Deus querido, dá graça a essas pessoas, dá sabedoria, estratégia também, Pai. Como nós dissemos aqui, que possam fazer cada um a sua parte. Ó Deus, mas como nós lemos, Pai, ó Deus, em vão, Senhor, ó Deus, o sentinela, ele protege, Senhor, se o Senhor não estiver protegendo, Pai. Amém. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos e profetizamos, Senhor, o teu cuidado, a tua proteção, Pai querido, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, e profetizamos, confiando em Ti, Pai, que nenhuma peste, Senhor, nenhum vírus vai atingir a nossa vida, a nossa casa, Senhor. Guarda as nossas vidas, Senhor, livra de todo mal, Senhor, protege. Ó Deus querido, abençoa cada um, Senhor, com a tua provisão também, Pai, porque muitos nesses dias, Senhor, ó Deus, vão enfrentar crises financeiras também, Deus, Pai tem querido. misericórdia, Ó Deus, meu nós Deus, em nome clamamos de e Jesus, suplicamos, Senhor, seja em suprido nome de teu Jesus, povo, pela meu Deus, em tua nome de provisão, Jesus. Pai. Ó Deus, que o Jeová Jirê, ó Deus, possa se manifestar de uma forma tremenda e poderosa, Senhor, sobre as nossas vidas. Que a tua provisão seja sobre nós, Pai. Ó Deus querido, que não nos falte o alimento, Pai. Que não nos falte, Senhor, dinheiro para pagar as contas, os aluguéis, as prestações. Pai querido, cobre a vida do teu povo, Senhor, com o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa a tua igreja a passar por esse período, Senhor, de crise, de luta, de dificuldade mesmo, Pai querido, em nome de Jesus. O Senhor não permita, Senhor, que as pessoas, ó Deus, dentro das suas casas, se esfriem na fé, se desviem, se enfraqueçam, ó Deus, na sua comunhão, na sua caminhada contigo. Ó Deus, seja com cada um, Pai querido, que cada um possa, ó Deus, aproveitar esse tempo, Senhor, ó Deus, para realmente aproveitar, para aprender mais de Ti, Senhor, para se aproximar mais de Ti, ó Deus querido, e para investir cada vez mais nos seus relacionamentos contigo, Pai. Em nome de Jesus. Profetizamos, Senhor, cura, Senhor, não só, ó Deus, desse coronavírus, mas qualquer enfermidade, Amém. Senhor, Amém. Que o teu povo esteja enfrentando. Em nome de Jesus, nós profetizamos a cura, profetizamos, Senhor, salvações nesses Amém. Dias, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa fazer, Senhor, a tua vontade Amém. Sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida Amém. E até o próximo. Amém. Em nome Amém. De Jesus.